A essência da igreja. E será que a gente vai ter polêmica aqui hoje? Será que você vai concordar comigo? Será que eu vou concordar com você? Não sei, espero que concordemos. E mesmo que você não concorde, ou tenha algo que você queira adicionar, acrescentar, falar algo a mais, ou se você passou por uma experiência difícil, uma experiência que você tem até dificuldade de falar a palavra, pensar nesse negócio de igreja, se você passou por isso, comenta aqui, não deixe de participar desse momento aqui agora, deixa Deus falar com você e também comenta, vamos conversar sobre isso. Queremos promover um ambiente de paz, em que as pessoas possam falar, possam trazer as suas experiências e sem que a gente tenha que brigar o tempo todo. Não queremos brigar, queremos ouvir, queremos abraçar, queremos estender amor. A gente já vive num mundo muito que guerreia por tudo. Qualquer opinião contrária de alguém é motivo para briga, para ofensa. Eu gosto de café, eu gosto de leite com chocolate. Borra! Não! Queremos conversar, queremos ouvir. E eu sinto muito se você passou uma experiência difícil a respeito de igreja. Mas comenta aqui que queremos abrir esse diálogo e receber bem você, mesmo que seja para estender amor e falar sentimos muito por isso, tá bom? Mas que a gente faça desse diálogo um lugar e um ambiente de respeito. Primeiro respeito uns pelos outros e depois estender compreensão e amor, beleza? Vamos falar aqui sobre a essência da igreja, o último episódio da minissérie A Essência. Já falamos sobre a essência da vida, a essência da vocação, a essência da missão, a essência dos relacionamentos e a essência agora da igreja, beleza? Aliás, a igreja está vazia ou a igreja não está aqui? Qual é a pergunta certa? Já provocando aí a mente, o coração de você, o nosso coração, a nossa conversa. Eu estou aqui num salão, provavelmente você vai ouvir barulho de carros, motos, está numa subida aqui o salão. Caminhão, parece às vezes que tem transatlântico subindo isso aqui, parece um navio. Então, isso ajuda a gente a pensar na essência da igreja. O que é a igreja? É a coisa física aqui, as paredes? O que é? Bom, eu já vou te falar qual é a essência da igreja e depois a gente trabalha em cima disso, tá bom? A essência da igreja é que a igreja é o povo resgatado e habitado por Deus, que vive para a glória dele, anunciando o amor dele. De novo, a igreja é o povo resgatado e habitado por Deus, que vive para a glória de Deus, anunciando o amor de Deus. Essa é a essência da igreja. Você reparou que é pouca coisa, apesar de ser poderoso isso, e teria muita coisa que a gente poderia falar, muita coisa. A igreja invisível versus a igreja local, as pessoas reunidas que tem nome, tem cara e que se reúnem frequentemente, estilos diferentes, modos de governança, de se reunir, a gente não vai entrar nessas coisas, vai ficar no essencial, tá bom? Se você quiser falar, conversar, pode colocar aqui essas coisas, mas a gente vai ficar na essência, porque a gente precisa ver o que realmente não pode deixar de ter em nenhuma igreja, em nenhuma conversa, entendimento sobre igreja, é que ela é o povo resgatado, habitado por Deus. Resgatado por Deus, habitado por Deus, que vive para a glória de Deus, anunciando o amor de Deus. E você pode estar falando, poxa, eu estou com um pouquinho de dificuldade com isso daí já, porque eu não vejo essa coisa bonita aí não, hein? Essa é uma realidade espiritual, uma realidade, já é realidade, foi, é e será. Mas eu concordo com você que muitas e muitas vezes a gente vai encontrar dificuldade de enxergar isso plenamente. Às vezes um pouquinho aqui, um pouco ali, outro caso ali que a gente enxerga melhor, mas essa é a realidade espiritual do que é a essência da igreja. Eu preciso já te lembrar de uma coisa, te alertar uma coisa. Lembra?
a igreja, que é um povo resgatado, para começar, povo é composto de pessoas e as pessoas são falhas. Então é difícil que a gente encontre a explosão de perfeição naqueles que são imperfeitos e precisaram de resgate, tá? Já lembra disso logo de cara. Mas eu queria te dar uma imagem para você pensar aqui nessas diferenças. Pensa, olha que cenário louco. Um ET veio para a Terra, foi mandado, o estagiário Etevaldo, veio para a Terra para analisar uma espécie. Ele tem que ver qual que é a essência do cachorro, tá? Só que os chefes dele mandaram o Etevaldo, o estagiário do ET, lá para um canil, mas era um canil de cachorrinhos idosos, sabe? Cachorrinho bem velhinho. Só cachorrinho velhinho morando nesse canil. E aí o Etevaldo foi mandado para lá. Ele não conheceu nenhum outro cachorro fora do canil de cachorros idosos, tá bom? E aí ele está anotando as coisas. Ele está anotando e falando, bom, o cachorro, deixa eu ter que falar para os meus chefes o que é, lá para o pessoal entender qual que é a essência do cachorro. O cachorro é um bicho de 4 patas que fica muito parado, muito deitado. Ele dá 2 passos, ele cansa e ele já deita. Esse é o cachorro. Ele não se mexe muito não. Mas ele é legal e ele lambe quem chega perto para dar as coisinhas para ele. Mas ele não se mexe, ele fica bem paradinho lá sofrendo. Bom, percebe? O Etevaldo, o estagiário dos ETs, ele foi só para um lugar. E ele vai sair com a impressão, vai voltar lá para os chefes dele, com um relatório de que cachorros são assim. Se tivesse uma UTI dos cachorros e ele fosse mandado para lá, pior ainda, ele falaria que cachorros são... Ele ia descrever fisicamente ali, mas só, o cachorro fica em macas, com caninhos, eles ficam respirando com aparelhos, recebendo... comida e coisas na veinha deles, e eles não fazem nada, eles só ficam lá deitados nesse lugar. Esse é o cachorro. Reparou? O Etevaldo voltou para casa com um relatório já diferente do primeiro, que foi pior ainda, se ele tivesse visitado qualquer um dos lugares. Mas se ele tivesse conhecido de fato o que é a essência do cachorro, ele saberia que o cachorro é um animal quadrúpede, é canino, que ele é vivaz. O cachorro, a grande maioria dos cachorros é muito cheio de vida, ele tem um tempo de vida menor que o ser humano, então ele pula, ele faz o quê? Tal. Ele é fiel, ele é isso, ele é aquilo outro, é companheiro, mas não é aquela cena que ele viu lá, ele não conseguiu ver a totalidade, estando num ambiente ali muito, muito restrito. Um canil só para cachorros velhinhos, não deu para pegar a imagem correta. Bom, assim muitas vezes é quando a gente participa, vê coisas na TV, às vezes a gente vê coisa que não é a verdade, ou que está doente, ou que tem coisa que não é mais, ou que está com algum problema. Em muitos casos, a igreja que a gente vai estar observando, em alguns momentos vai estar doente, vai estar passando por problemas, vai estar velhinha, vai estar... enfim. Mas eu queria já te falar sobre uma palavra, sobre o dono da igreja. Jesus disse em Mateus capítulo 16, no verso 18, depois de Pedro ter falado assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, você é o Salvador da humanidade. Aí Jesus falou assim, feliz é você, Simão, porque isso foi lhe revelado pelo meu Pai que está nos céus. No verso 18 ele fala, eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra, sobre esta realidade de entender que eu, Jesus, sou o Salvador da humanidade, sobre isso edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Enfim, o que Jesus fala aqui é que a igreja dele é edificada em cima de algo sólido e que o inferno, a morte, nada vai vencer a igreja. Então a gente pode falar com tranquilidade sobre a essência da igreja, mesmo que a gente veja coisas querendo dominar, deixando ela doente. Em alguns casos nem é a igreja e a gente está achando que é. A gente está pegando às vezes uns lugares muito pequenininhos e achando que isso aqui não é. Então Deus está falando agora.
a minha igreja não morrerá, não será vencida, porque ela, a essência dela é o que eu fiz dela, que é o povo resgatado por mim, habitado por mim, que vive para minha glória e anuncia o meu amor, assim diz Deus. Eu vou falar 3 verdades a respeito desta frase maior, tá bom? A primeira verdade sobre isso, sobre a igreja ser isso tudo que eu falei, é que ela é o povo resgatado por Jesus. Essa é a primeira verdade aqui da essência da igreja. A igreja é o povo resgatado por Jesus, é o povo reconciliado por Jesus. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 8, você vai ter essa realidade. Eu vou ver... Vamos ler. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para as praticarmos. O texto todo aqui para a gente mostra que a igreja é o povo resgatado por Jesus, reconciliado. Muitos e muitos outros pontos da Bíblia vai mostrar essa realidade. O ser humano está desconectado de Deus e é necessário que Jesus o reconcilie, o resgate, tire esse ser humano das trevas, traga para a luz, para o reino de Deus. A igreja é esse povo. E aí, quando você vê, continuando aqui o texto de Efésios, mais para baixo, eu vou ler o Efésios 2, 14 em diante. Ele diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, reconciliando com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. E aí ele termina essa parte toda, indo para o 19, falando que isso foi feito para formar um povo. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Ninguém é resgatado, reconciliado por meio de Jesus para ser solto no mundo, para ser solto, eu sou filho de Deus agora por meio de Jesus. Pronto, agora é eu e Jesus. Não, nenhum lugar do Antigo e do Novo Testamento vai dar base para você enxergar assim. O tempo todo Deus estava falando: estou formando um povo, estou formando um povo. O resgate de Deus através de Jesus é para formar a igreja, o povo dele. Então, a verdade número 1, repetindo, é que a igreja é o povo resgatado por Jesus. Povo resgatado. Não é uma pessoa que fica vivendo ali só solta no mundo, outra pessoa que fica vivendo solta ali no mundo, outro ali solto e tá tudo bem. Não é. Deus criou um povo, Ele resgatou pessoas para colocar dentro de uma família, de um povo, de um corpo.
O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que a coisa mais linda, importante, mais explosiva do mundo aconteceu e foi para formar um povo para Ele. Então a gente foi resgatado, a gente foi reconciliado por Jesus. Veja, repare que tem um movimento divino. A igreja então é resultado do movimento de Deus. A igreja é resultado do evangelho, das boas novas. Por causa desse movimento de Deus, ele traz para ele um povo, ele traz pessoas e vai encaixando no povo dele, certo? Isso tem muita implicação e aplicação para a nossa vida. Deus sempre esteve em missão, em movimento para fazer isso acontecer, controlando os eventos da história até que culminasse em Jesus, mas mesmo assim Deus estava ativo nessa busca pelo homem. Não é porque você viu pelo texto, não é porque eu fiz as coisas certas, foi porque ele veio e buscou. O tempo todo, do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver Deus buscando, em movimento, em missão para trazer o homem para ele e para o povo dele. Então é um grupo que é resgatado. Se Deus está em movimento, se Deus está em movimentação, esteve, está e estará buscando gente para trazer para o seu povo, por que eu e você não estamos fazendo parte de um povo? Por que eu creio em Jesus e quero viver sozinho? A igreja é um povo resgatado, reconciliado por Jesus. Por que eu estou parado também? Por que eu estou dando valor para tantas outras coisas e não para essa verdade tão explosiva que tem um povo que foi reconciliado por Jesus, foi trazido e agora faz parte? Por que eu tenho dado muito mais valor para outros tipos de relacionamentos que não esses que são os mais importantes à vista dos olhos de Deus? Ele criou um povo para Ele. E talvez eu e você estejamos dando muita atenção e coração e dando tudo da gente para outros relacionamentos e não para esses. Não estou falando para você não amar, não cuidar do não cristão. Vamos fazer isso. Mas por que você não está junto com os cristãos também? Rafa, eu sofri, tudo bem, mas ouça de novo essa verdade que Deus está falando. A igreja é o povo resgatado e reconciliado. Para começar, para a gente ter sido resgatado, para ser reconciliado, é porque a gente estava longe, e a gente estava não merecendo. Então, por que você não ouve, a gente não ouve essa verdade e dá um desconto para o nosso irmão que errou com a gente? Ele também foi resgatado e reconciliado. Ele não prestava, você não prestava, eu não prestava. Ninguém prestou para Deus fazer isso. Veja como o verso 4 de 2 Efésios diz isso. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, não deu o que a gente merecia. Ele segurou o castigo. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ninguém mereceu não ser salvo, mas Deus resgatou para colocar a gente num povo. Vai e perdoa o teu irmão. Se você não tiver mais jeito de viver naquela igreja, com aquele povo, procura outro povo, procura outra igreja, mas que seja povo de Deus, porque Deus quis chamar um povo e você não quer o povo que Ele chamou? Será que você é dele? Não sei. Segunda verdade que eu vou te falar aqui é que a igreja é o povo habitado pelo Espírito Santo. Lembra? A igreja é o povo resgatado e habitado por Deus. No primeiro ponto a gente falou que a igreja é o povo resgatado por Jesus. E no segundo, a igreja é o povo habitado pelo Espírito. Efésios ainda, capítulo 2 em diante. Capítulo 2 do 19 em diante. Já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Não é só que a gente está sendo
edificado para se tornar morada de Deus, morada do Espírito Santo. Já somos. O próprio Efésios já falou lá no capítulo 1, verso 13: vocês que ouviram e creram na mensagem do Evangelho, a palavra, a verdade que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios fala que a igreja como um todo, o povo, é habitado pelo Espírito Santo. Paulo fala lá para a igreja: vocês não sabem que vocês todos juntos são templo do Espírito Santo? A igreja reunida não são paredes, mas são as pessoas que compõem a igreja. Então é necessário a igreja local, sim. A igreja vira templo do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Paulo também fala no capítulo 6 que o indivíduo cristão é templo do Espírito Santo. Então tem as duas coisas acontecendo. Mas Deus está sempre chamando a gente a atenção. Claro, você individualmente cristão é habitado por Deus, é habitado pelo Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo. Cuidado com o que você faz com o teu corpo. Mas Deus chama muito a atenção da gente que a igreja reunida, as pessoas, é templo do Espírito Santo. Onde essas pessoas estão, para onde elas vão ou para onde elas são guiadas, lá e ali, conforme elas vivem o Evangelho, o Espírito Santo está vivendo e habitando naquele corpo maior que é o povo junto. Gente, isso é muito forte para a gente. Pensa em habitação do Espírito Santo, habitado por Deus. A igreja é um povo habitado por Deus. Se no primeiro ponto a gente viu que a gente foi reconciliado, teve um movimento, tinha uma missão acontecendo, agora, depois do resgate, tem uma casa. Agora não é mais, não, estamos vivos, somos casa, somos santuário de Deus, habitação dele. Casa lembra pra gente intimidade, estabilidade, paz, segurança. Igreja é povo habitado por Deus para ser seguro, para ser segurança para os discípulos. Discípulos de Jesus têm segurança no meio da igreja, que são as pessoas, o grupo que vive junto à fé. A gente encontra estabilidade, paz e segurança em casa, não é nas aventuras por aí. A gente faz coisa, mas a gente volta para casa. A gente vai, luta, cai, levanta, enfrenta o perigo e depois a gente volta para casa. Ser habitado pelo Espírito Santo é também ser o lugar onde tem intimidade com Deus. É para que a gente, como povo de Deus, seja um lugar de intimidade com Deus. É um ambiente, a casa é o melhor ambiente de crescimento. É o melhor ambiente em que uma criança pode andar, cair, chorar, levantar, ser incentivado pelos outros da família, fala, vai de novo, tá tudo bem, sem que seja jogado no lixo. A casa é um lugar de segurança, estabilidade, fundamentos, raízes. A igreja é o povo habitado pelo Espírito, é o lugar onde os discípulos de Cristo vão crescendo, vão encontrando paz, vão errando, acertando, crescendo, fortalecendo, e aí fortes, enriquecidos e de forma mútua, né? Não estou falando de dinheiro não, tá, gente? De forma que a gente vai enriquecendo o nosso caráter, a nossa vida, mutuamente. É com a igreja que os dons e talentos e personalidades, tudo se completa e enriquece um ao outro. Aí um discípulo sai desse ambiente, ele sai da casa para ganhar o mundo. Ele sai forte, ele vai para cima, ele vai trabalhar, vai exercer a vocação dele. O trabalho secular vai exercer a vocação, vai entrar nos relacionamentos saudável, forte, frutificando, perdoando as pessoas, porque ele já está crescendo na casa. Então ele pode viver fora de casa também bem, forte, em movimento. E aí volta para casa, o lugar de estabilidade, paz, segurança, ambiente de crescimento. A igreja então é o povo habitado pelo Santo Espírito, pelo Espírito Santo, resgatado por Jesus, habitado pelo Santo Espírito. E aí esse povo que é habitado pelo Santo Espírito, que está estável, está crescendo e fortalecendo,
ele precisa do terceiro ponto, que é a igreja é o povo que vive para a glória do Pai. De novo, a igreja é o povo que vive para a glória do Pai. O que é viver para a glória de Deus? É viver anunciando em palavra e ação o amor de Deus. A igreja, então, ela vive para a glória do Pai, anunciando com as palavras e com as ações o amor de Deus. Então, a gente vive na casa, a igreja vive anunciando uns aos outros e agindo com amor uns com os outros, mas também para fora. Então, aquilo que começa com um movimento de Deus para nos resgatar, nos resgata, nos estabiliza, nos fortalece, nos faz crescer, frutificar, para nos enviar em movimento também. Então, a igreja é uma coisa dinâmica. Ela é resgatada por Jesus, habitada pelo Espírito e vive para a glória de Deus. E se a gente vive para a glória de Deus, a gente está em movimento, a gente está anunciando a palavra de Deus com ação, anunciando o amor de Deus com palavra e ação. E aí, sobre palavra, eu vou pedir para que você veja lá a essência da mensagem, tá bom? Mas rapidinho aqui para a gente anuncia o amor de Deus com palavra, falando as boas novas. Então pega lá a essência da mensagem. As boas novas, a gente precisa anunciar palavras que curam, palavras que pacificam, que edificam. A igreja é o povo que anuncia o amor de Deus com palavras boas. Nesse mundo de gente se ofendendo o tempo todo, a igreja deve ser o lugar, as pessoas, o grupo de seres que usam a sua palavra para curar, para edificar, para trazer paz. São cheios da palavra, cheios da essência que é o próprio Jesus, a palavra encarnada, Jesus. A igreja também expressa, anuncia o amor de Deus com ação. Então, o amor sacrificial na prática. Jesus veio e se deu por nós. Então, nós fazemos isso em casa, na igreja, uns pelos outros e também para fora. A maior mensagem que o mundo vai ouvir não é gente gritando, não é gente gritando que os valores precisam mudar, que não sei o quê. A maior mensagem que o mundo vai ouvir é de gente se sacrificando por gente que não presta, por gente que... Foi o que Jesus fez por nós. Gente que está levando a paz com a própria vida em sacrifício uns pelos outros. A igreja anuncia o amor de Deus com ações quando ela cuida do mais frágil, quando ela cuida uns dos outros em casa, na igreja, e cuida do outro fora de casa, aquele que está ali perto. Ela cuida, ela cura, ela pacifica, ela edifica. A igreja está em ação quando ela está fazendo o bem. A vocação dela é levar o benefício para a sociedade. Formar discípulos que vão trabalhar para a glória de Deus. Mas meu chefe não é crente, mas você vai fazer para a glória de Deus o melhor trabalho possível. E isso vai anunciar o amor de Deus. Claro, a igreja tem o maior dos tesouros para falar. A essência da mensagem, pega o outro episódio. E sempre o maior tesouro é o que a gente carrega como mais precioso, que é Jesus Cristo, tá bom? A gente então encerra aqui sobre a essência da igreja. Lembra da frase maior lá? A igreja é o povo resgatado e habitado por Deus, que vive para a sua glória, anunciando o seu amor. A gente viu aqui que a igreja, então, desmembrando isso, é o povo resgatado por Jesus. A igreja é o povo habitado pelo Santo Espírito. A igreja é o povo que vive para a glória de Deus, anunciando com palavra e ação o amor de Deus. O maior amor está em Jesus, que morreu na cruz por aquele que não tinha como fazer o melhor, nenhum de nós. Que o amor de Deus seja visto no meio da igreja e hoje tenha sido percebido por você. Somente Jesus nos reconcilia com Deus. Somente o Espírito Santo vai selar e vai habitar você e trazer você para o povo de Deus, se você crê em Jesus. Somente o nosso Pai Celestial pode nos dar prazer nesse mundo, cuidado, proteção.
que a Igreja de Cristo possa levar a maior mensagem, o maior amor, que é Jesus para cada uma das pessoas à volta, em palavra e em ação.